Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Eu não sei se você teve oportunidade nesse dia ou nessa semana de falar com Deus, gastar um tempo com o Senhor, em algum tipo de devocional, em algum momento de oração. É muito importante esse nosso contato com Deus. É muito importante que a gente ore, é muito importante que a gente leia a Bíblia, é muito importante que a gente jejue. A gente sabe disso, mas o nosso tempo presente tem sido escasso. Não tem sobrado tempo para nada. Muito mal trabalharmos. A falta de dedicação de tempo ao Senhor faz com que a gente perca alguns processos. Eu cheguei na igreja hoje, eu não gosto de fazer propaganda de oração. Quem ora, ora e recebe o seu galardão por aquilo que o Senhor está vendo. Mas eu fiquei alegre. Quando eu deixei o carro e passei na porta, eu vi um grupo ali na igreja, na recepção, orando. Eu já pude sentir a manifestação do Espírito Santo passando do lado de fora. Não é ritual, não é receita de bolo, é vida com Deus. Amém? Eu quero te convidar nesse pequeno momento que iremos passar aqui, para que você possa refletir sobre a palavra de Deus. Talvez você está cansado, talvez você veio para a igreja naquela luta nossa do dia a dia, aquela luta do corpo, querendo ficar em casa, querendo ver o jogo do Flamengo. Ó, tem um flamenguista ali, ó. Jogo do Vasco não, né? O Vasco tá... Tem vascaíno aí não, né? Ah, tem os corajosos aí. Fazer o apelo para se converter. Depois eu te chamar aqui, tá, irmão, para você orar pelos vascaínos. A gente precisa aproveitar todos os momentos que o Senhor permite, que a gente possa ter oportunidade e privilégio de ouvir a voz dEle. Sim, Deus falou no meu coração. Todas as vezes que a gente se projeta, se coloca diante da palavra, seja para uma devocional, seja para preparar uma mensagem, seja para preparar um texto para falar para alguém, o Espírito Santo primeiramente fala com você. Eu quero nessa noite tentar reproduzir, compartilhar um pouco daquilo que Deus falou comigo através desse texto. É um texto muito interessante. Eu não tive muita facilidade para poder organizar e tentar passar aquilo que o Senhor falou no meu coração através dele. Mas eu quero falar nessa noite sobre a tua visão, os teus olhos. Já parou para pensar quão importantes são os teus olhos? Porque os teus olhos comunicam para o teu coração, para a tua mente, e através da informação da imagem, você tem uma avaliação, você tem uma ideia, você tem um pensamento, você estabelece uma verdade, você vê um fato. E eu não sei se você cuida muito bem dos seus olhos, porque os nossos olhos, eles são importantes. Sem eles, já comecei a andar de novo, fica aqui, sem os nossos olhos, a gente tem muita dificuldade. E eu ainda tenho um problema de grau. Se eu tirar esse óculos aqui, eu não enxergo nada. De longe, um pouco mais. Mas às vezes a gente não usa os nossos olhos com toda a potência que Ele nos dá. A Nilce fala assim para mim: amor, ela me chama de amor ainda. Amor, pega um negócio lá na cozinha. Eu vou para a cozinha. Aí eu olho, eu não acho nada. Ela fala: tá aí debaixo da pia, do lado do pote azul. Aí eu abaixo, olho e não acho. Aí eu reclamo: não está aqui, você está doida, alguém tirou.
me fez vir aqui à toa. Ela vai lá e acha o que ela pediu. Eu tenho uma dificuldade de focar em coisas que eu não acho importantes. O meu foco é seletivo. Achar as coisas não faz parte do meu grau de prioridade. Então eu já sou taxado pela Nilce, já sou taxado pela Júlia, e também sou taxado pela Delma como aquele que não acha nada. Mesmo que aquilo que eles peçam não estejam ali, eu não tenho credibilidade, eles vão conferir. Porque de fato, eu não tenho muito foco para procurar as coisas, porque a minha mente em alguns momentos ela é acelerada. Se eu não prender a minha mente em alguma coisa, ela vai pensar 3, 4, 5 vezes, 5 coisas de uma vez só. Se eu fosse hoje, nossa época não tinha isso. Se você parar para pensar, hoje todo mundo tem uma doença. Talvez eu seria diagnosticado como multifoco, que eu penso várias coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não estabelecer, agora eu quero pensar nisso, eu vou pensar em muitas coisas e ao mesmo tempo não pensar em nada. Mas os nossos olhos servem para que a gente enxergue aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está à nossa volta, aquilo que está sendo construído, aquilo que está sendo vivenciado. A gente olha um texto, o texto é longo, eu não vou ler todo o texto. Jesus, ele, lá em João capítulo 9, versículo 1, eu estou lendo aqui na NVI, o texto diz que Jesus, ao passar, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? O milagre que foi testemunhado através da cura desse cego é o milagre que a gente precisa nessa noite avaliar. Eu tenho certeza que todos que estão aqui gostam de milagre. O milagre é aquilo que excede a nossa capacidade humana. O milagre é aquilo que excede o nosso recurso. O milagre, ele depende muito mais da tua fé do que da forma como você sabe fazer as coisas. A gente entende que o milagre, ele não é obra de um acaso, ele é algo que vem de Deus. Aquele homem estava lá, cego, mendigando, e Jesus passa. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque não é somente Jesus que enxerga aquele cego. Os seus discípulos também enxergam aquele cego. Os vizinhos enxergam aquele cego. A religião, dominada pelos fariseus, também enxerga aquele cego. Aquele cego tinha uma relação com uma comunidade. Aquele cego experimentava relacionamento. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria: a forma como uma pessoa te olha vai determinar o tipo de relação que você vai ter com ela. Se a gente olhar o texto, Jesus passa, olha o cego, seus discípulos também veem o cego, e seus discípulos falam assim: olha, quem pecou, ele ou os seus pais? Porque havia uma crença de que o pecado poderia ser herdado daquilo que os seus pais fizessem. Jesus responde: não, nem ele, nem os seus pais. Isso é para a glória de Deus. Jesus vai até ele, cospe lá no chão, faz o lodo. Isso para a gente parece estranho, mas na época não era estranho não. Faz aquele lodo, passa nos olhos dele e fala assim: ó, vai lá, se lava no tanque de Siloé.
Ele vai lá, se lava e ele recebe a cura. Eu fico imaginando alguém que vivia muito tempo sem enxergar, de repente ele recupera alguma coisa que ele já não esperava mais alcançar. Porque milagre é aquilo que excede a tua capacidade. Milagre é aquilo que você não tem condições de fazer. Jesus fez por ele. Jesus deu a ele aquilo que lhe faltava. Jesus deu uma vista. A gente entende que se alguém entra aqui cego, vem aqui à frente, é curado por Deus, sai daqui, a gente vai entrar em júbilo, a gente vai glorificar a Deus, a gente vai exaltar o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito a cada um de nós, e a gente vai se representar na vida daquele homem que alcançou uma cura do Senhor, porque esse é o conceito de igreja, esse é o conceito de comunidade. Quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um perde, todo mundo perde. Mas não é assim em todo lugar. E não é assim quando você olha o texto e vê as interpretações que aquelas pessoas fazem daquele homem. Os seus vizinhos olham e falam assim: esse aí não é aquele que ficava mendigando? Aí outros vizinhos: não é ele não. Ele diz assim: sou eu. Pego ele, levo ele diante dos fariseus. Já cria um problema teológico, porque ele foi curado no sábado, e Jesus, quando faz aquele lodo ali, Jesus está fazendo um trabalho no sábado, e aí começam a questionar Jesus através da cura daquele homem, e aquele homem fala: eu fui curado, foi Jesus, é o profeta. Ele até diz que é profeta, mas não faz muito sentido. E os fariseus tentam tirar o crédito do grande milagre que foi feito. E esse homem meio que perde a paciência. Mandam chamar os pais dele para provar que esse não foi um milagre, não podia ser um milagre. Jesus não tinha autenticidade para poder fazer um milagre. E aí, esse homem, ao invés de celebrar o grande feito na vida dele, ele passa todo o tempo do texto ali tentando provar que realmente ele recebeu o milagre de Deus, até que os fariseus excluíram, chama ele de pecador, excluir. Cuidado com o meio que você vive, cuidado com as pessoas que você conversa, cuidado para você não viver num meio onde vão querer diminuir aquilo que Deus fez na tua vida. Você tem noção do que Jesus fez por você? Eu nunca recebi um milagre, eu nunca recebi uma cura, eu nunca recebi algo sobrenatural. Tudo bem. De repente, um dia você vai ter esse privilégio. Mas mesmo que você não tenha conseguido algo extraordinário, que foge à tua capacidade humana de fazer, mas eu tenho certeza que você teve um encontro poderoso com Jesus. Não deixe, não permita que ninguém diminua isso que Deus tem feito na tua vida. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo e está assim: meu irmão, é porque você não me conhece, está muito difícil, está cada dia mais tenso. Talvez alguns que estão aqui estão nesse exato momento em pecado, estão vindo no culto como mais uma tentativa de poder ter uma vida diante do Senhor. Eu digo para você nessa noite: não importa quantas vezes você vai pecar, o que você não pode fazer é desistir. O que você não pode fazer é deixar com que alguém tire a tua esperança e a tua fé de construir uma vida verdadeira no Senhor. Seja quem for. Jesus passa naquela comunidade, enquanto os seus discípulos viram, enquanto os seus discípulos procuravam culpado para achar uma justificativa para a doença,
Jesus olha para a limitação daquele homem, Jesus olha para a doença daquele homem. Jesus não queria saber quem pecou, se foi ele, ou se foi o pai, ou se foi a mãe. Jesus olhou para ele, e por causa de um coração que Jesus tem, ele sentiu compaixão, ele sentiu humanidade, porque Jesus, ele quer resolver o problema das pessoas, ele não quer criar problema, ele não quer achar fonte de problema. Ele entrou naquela relação onde aquele homem tinha uma dificuldade e falou assim: eu vou curar esse homem. Eu te pergunto, o que esse homem podia oferecer para ele? Pensa. O que um cego poderia dar em retribuição aquilo que Jesus iria fazer por ele? Nada. Nem mesmo ele poderia agradecer, porque de repente ele poderia ir embora como os leprosos que foram embora. A atitude de Jesus para curar aquele homem é simplesmente porque ele ama aquele homem. A atitude de Jesus em transformar a tua vida não é por aquilo que você pode dar para ele, mas é porque de uma maneira inexplicável a graça ganha um contorno inexplicável. Ele olha para você, um ser esquisito, tirando o flamenguista aqui, que é, tirando o apóstolo também, o restante é esquisito. Olha para você e fala assim: ele não pode me dar muita coisa, o João não pode me dar muita coisa, nem o Pedro, nem o Manel, Ronaldo também não, a Joana não pode me dar muita coisa, mas eu vou fazer um milagre na vida deles. Porque não depende daquilo que você pode oferecer, mas sim da capacidade de Deus, que é um Deus abençoador. Onde Jesus passa tem milagre. Quando ele enxerga, quando ele vê, tem milagre. E ele mudou a história daquele homem. Então tome cuidado. Não deixe que as pessoas te diminuam. Não deixe que as pessoas questionem a obra que Deus está fazendo na tua vida. Até porque você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que seguir o teu caminho. Você tem que agradar a Deus. Você tem que abandonar o pecado, não para merecer o céu. Você tem que abandonar o pecado porque você é grato àquilo que Deus está fazendo por você. Satanás não merece essa moral, porque ele tenta o tempo todo destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir a nossa comunidade, a nossa igreja. Deus ele só quer fazer você crescer. Cuidado, muito cuidado com os olhares. Enquanto os discípulos procuravam um culpado para justificar o pecado, para justificar a doença, os vizinhos, eles olhavam o quê? Olhavam um mendigo, alguém no estado de humilhação, porque talvez para gerar pena, e aí resolve com uma cesta básica. Os fariseus, que eram os donos da religião da época, olhavam ele como pecador. Para o pecador tem juízo, tem sentença. Ele foi excluído daquele meio. O fariseu faz isso. O fariseu exclui as pessoas por não conseguir enxergar Deus na vida delas. Mas Jesus não fez isso. Jesus agiu de maneira muito diferente. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 fala assim: Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizem-se irmãos. Dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra
ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. A sua relação de afetividade, de amizade, de caminhada, tem que ser com gente que constrói. Tem que ser com gente que soma. Eu entendo esse versículo no sentido, não no sentido em que você precisa andar com o pecador para apresentar para o pecador Jesus Cristo, mas para aqueles que vocês vão abrir o coração, vão gerar intimidade, aquele que vai sentar na tua mesa. Sabe por quê? O ambiente tem uma capacidade muito grande de transformar quem nós somos. Se a gente vive num ambiente de fofoca, eu não vou dizer que você vai virar um fofoqueiro, mas você vai ter muita dificuldade em algum momento você não ceder à fofoca. Os ambientes de pecado que às vezes a gente participa, mesmo entendendo que você não quer se misturar, mas de alguma forma, se você está ali, você está sendo participante daquela mesa. Eu não sei se vale a pena. Eu entendo que não. Ah, mas eu vou excluir as pessoas? Não. Você não vai excluir as pessoas. Você só vai estabelecer intimidade com quem tem intimidade com Deus. Eu estou falando de intimidade. Eu não estou falando de gente que você vai prestar um serviço, prestar um socorro, dar um conselho, oferecer uma mão de ajuda. Eu estou falando de gente que você vai compartilhar os seus momentos. Ou será que não precisa de gente assim? Eu preciso de gente assim. É uma das minhas crises existenciais. E eu já me acostumei a viver com elas. Relacionamento. Focar no problema dos outros pode esconder o seu problema. Eu vejo aquelas pessoas tentando diminuir o milagre de Jesus na vida do cego. E talvez a gente encontra algumas pessoas tentando diminuir o outro porque não enxerga no outro capacidade para ser quem ela é, por base na sua própria projeção. Tipo assim, se eu não consigo orar 3 horas por dia, eu sou teólogo, eu tenho 30 anos de igreja. Se eu não consigo orar 3 horas por dia, o cara que chegou 3 meses na igreja vai conseguir? A gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente vai passar para o outro lado. A gente vai sair da posição que Deus nos colocou e vai passar a transitar na posição dos vizinhos do cego, dos discípulos de Jesus, naquele primeiro momento, e dos fariseus, onde eu não consigo aceitar a transformação na vida do outro, porque eu tenho mais mérito, e se eu tenho mais mérito, não consigo fluir no Espírito, não consigo alcançar milagres, não consigo crescer espiritualmente, ministerialmente, o outro também não consegue. Eu quero dizer para você que está aqui, e é difícil ouvir isso, eu não estou aqui tirando pedra, em nome de Jesus, nós estamos compartilhando uma mensagem que Deus está aqui, falou no meu coração. Não tem tempo de casa, não tem tempo de casa. 10 anos, 20 anos de crente, tem corações disponíveis, a terra fértil para que o milagre de Deus possa se manifestar.
é um coração que crê, não em si próprio, mas em Deus. Talvez o tempo da espera esteja longo. Talvez aquilo que você tenha colocado diante de Deus e ainda não alcançou, e o teu entendimento é porque você não ora o suficiente, você não prega o suficiente, você não lê a Bíblia o suficiente. Sim, essas práticas, elas são necessárias para que a gente possa desenvolver um relacionamento com Deus, mas a ação de Deus sobre a sua vida não é a partir daquilo que você faz, é a partir daquilo que o teu coração pede, é a partir daquilo que, como você se enxerga. O milagre não acontece por mérito. Você pode rodar de cabo a rabo. Sim, você tem algumas relações meritórias. Tudo bem. Mas o milagre de Deus na tua vida não acontece por mérito. E às vezes parece que é um paradoxo, porque a Bíblia, ela exige de mim um comportamento moral, ético, mas a avaliação que Deus tem para, de certa forma, interagir, intervir na minha vida, passa longe disso. Porque se Deus fizer porque você é bonzinho, você acaba sendo merecedor da obra dele na tua vida, e Deus nunca vai negociar isso com você. Vou falar para esse lado agora. Deus nunca vai negociar o fato da obra que Ele faz na tua vida seja mérito dele e não teu. Por isso eu quero dizer uma coisa: se entrega para o Senhor, creia naquilo que Ele pode fazer, mesmo quando você não dá nenhum sinal de merecimento. O que move o coração de Deus, o que sensibiliza o coração de Deus, não é o quanto você é bom, mas é o quanto você confia nele. A mulher cananeia, a mulher cirofenícia, ela estava ali, querendo que sua filha fosse curada, e ele fala assim: não, mulher, eu não vim para você, eu não vim para o teu povo. Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Essa mulher, é verdade, eu sou um cachorrinho, eu não mereço, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso impressionou Jesus de uma maneira. O reconhecimento de que realmente ela não era merecedora, mas ao mesmo tempo o reconhecimento que Deus era capaz. A hora voa. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês: o que as pessoas reprovam em você é o que Deus usa para poder se revelar. Existe uma relação nossa, dificuldade com a dor, com o sofrimento, com a perda. Gente, a gente não gosta de perder. Se você gosta de perder, me ajuda e me ensina. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto de viver situações desconfortáveis. Essa semana eu vou caminhar para o final, tá bom, irmão? Em nome de Jesus. Essa semana eu ouvi um pastor, que eu acompanho esse pastor há muitos anos, e esse pastor ele sofreu algumas perseguições, porque é uma pessoa pública.
Ele teve muito recorte de suas mensagens, lançada em story. E é um grupo de haters que perseguiu, amaldiçoou, xingou. Um homem que está no Evangelho há muitos anos. Um homem que pastoreia uma igreja há muitos anos. Um homem que nunca teve nenhum pecado moral público. E ele entrou em depressão. Ele não lê mais suas redes sociais. Ele não interage mais com redes sociais, ele só prega. A capacidade que as pessoas têm em ferir umas às outras. Eu ouvi um conteúdo de mais de 6 horas, porque eu também, em algum momento, fiz parte desse grupo que apedrejou. E aí, ele teve a oportunidade de explicar cada fala polêmica. E aí eu falo para o Senhor: tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Porque esse homem que sofreu, esse homem que entrou em depressão, ele está de pé. E eu falei para Deus: eu não sei se eu estarei de pé passando por tudo isso. Porque gente, normalmente em situações difíceis, a gente quer fugir, a gente quer se esconder, a gente quer de alguma forma evitar, porque dói. E vivendo o Evangelho há um tempo, conversando com pessoas e olhando para a palavra de Deus, são exatamente esses momentos que o Senhor trata com a gente para que a gente cresça. Não tem crescimento sem passar por vale. Não tem crescimento sem passar pelo deserto. O processo de amadurecimento, ele envolve dor, solidão. E se a gente não reage bem a esses movimentos, a gente vai voltar nele. Se a gente não conseguir a média para poder continuar a nossa vida cristã, a gente vai ter que voltar nessa situação. Eu quero dizer que todos os momentos ruins que eu vivi, tenho vivido um recente, a gente sai dele maior. Talvez você esteja aqui: poxa, mas chega de sofrer, chega de chorar. A dor e o sofrimento, ela nos diminui de tal forma que a gente deixa de se ver, a gente deixa de acreditar naquilo que nós somos, e aquilo que Deus é, torna uma forma gigante diante do Senhor de nós. A gente se aproxima dele. Quando os discípulos olharam e viram o homem que estava ali com algum tipo de culpa, os vizinhos olharam e viram um mendigo, os fariseus viram um pecador, Deus viu uma oportunidade de manifestar a tua glória. Deus viu uma oportunidade para fazer aquele homem entender quem é o Senhor. As situações difíceis que nós passamos, que são permitidas por Deus, é para nos fazer maior. A gente não entende na hora, a gente não entende no momento, mas depois a gente vê o resultado. Não desista. Você não foi comprado para curtir sua vida num parque de diversão. Você foi comprado por um sangue para ser forjado, para ser indestrutível, para que você possa levantar a cabeça, enfrentar tudo o que tiver que enfrentar e superar em nome de Jesus. Porque você é um projeto que Deus está investindo. Deus te tirou da onde você estava
Não para você curtir um momento numa igreja, somente cantar, adorar, isso faz parte. Mas Deus te tirou de onde você estava para te preparar, para que você possa ser mais um soldado do seu exército. Porque quando Ele voltar, só vai fazer parte do teu reino aquele que foi forjado nele, aquele que foi trabalhado, aquele que preferiu chorar no seu quarto escuro do que tirar satisfação, aquele que preferiu orar pela vida do outro a falar mal, aquele que se calou quando o mundo pedia para falar, porque ele entendeu que o silêncio era um processo necessário para aquietar a alma e deixar que o Senhor pudesse fazer uma grande obra. Esses somos nós, nesse processo maravilhoso, transformador do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, em um processo que vai durar a vida toda, vivendo um milagre de cada vez. E às vezes a gente perde a noção do milagre, como aquele povo do deserto perdeu quando o maná que caía todo dia passou a ser comum. Quando aquilo que Deus faz, colocando na tua mesa o pão, o alimento, passa a ser comum, passa a ser obrigação, vira rotina. Eu aprendi não tem muito tempo e doeu muito. Mas eu aprendi que eu não sou provedor da minha casa. Eu achava que eu era, mas doeu, porque eu fui levado para um lugar de potência, e onde Deus falava assim para mim, ó, você vai ver o que é ser um provedor de verdade, porque eu não vou deixar faltar nada. Eu falo assim, vai faltar, Senhor. Mas João, eu estou falando, vai faltar, agora vai faltar, e Deus fala assim, não vai. Não vai, porque sou eu que estou no controle. Eu tirei o joystick da tua mão para te ensinar o que é realmente administrar uma existência com propósito. Ao mesmo tempo que a gente chora, o coração fica apertado, eu me sinto honrado, porque Deus não prova quem Ele não quer usar. Deus não investe. Deus não faz investimento perdido. Deus não compra ações com risco de perda. O investimento de Deus vai dar certo. Aqui, ó, o investimento de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é o investimento de Deus. Repete ainda, ó, não tem como dar errado. Você precisa crer nisso. Você precisa entender essa realidade. Porque eu já tive alguns milagres extraordinários na minha vida. Um dia eu posso contar para vocês. Mas sabe o que eu entendi sobre o milagre? Os muitos milagres que aconteceram. O milagre ele tem um propósito. Deus, quando te dá um carro novo, Deus, quando te dá um emprego novo, Deus, quando cura uma doença mortal na tua vida, Ele não faz isso por fazer. Quando a gente recebe o milagre do Senhor, abre uma porta imensa para a gente avançar. O milagre de Deus é um investimento, ao mesmo tempo que é um investimento, é um acesso que Ele te dá, para que você possa ter um relacionamento mais intenso com Ele. Jesus, Ele fez muitos milagres, porque Ele era humano, Ele sentia a dor do povo, mas também os milagres que Deus realizava, era um grito
vem, vem que tem mais. Eu só te dei um lanchinho, eu só te dei um biscoitinho, tem muito mais. Quando a gente entende isso, a gente avança para uma outra esfera. Ah, meu irmão, você está dizendo que pecado é pouco? Milagre é pouco? Não. Eu sei que vocês aí têm uma lista imensa de milagres que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer. Mas eu quero dizer que o milagre não é o ponto final, é um caminho. Aquele homem, quando ele tem os seus olhos tendo novamente a visão, quando ele é rejeitado por aqueles que tinham que acolhê-lo, ele se depara com Jesus, que estava esperando ele. O milagre foi a oportunidade que aquele homem recebeu para poder de fato ter uma relação de intimidade com Jesus, porque depois que ele sai excluído, Jesus fala assim, olha, um texto. Jesus fala assim, lá no versículo 35, Jesus ouviu que haviam expulsado o homem, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Algumas versões, você crê no Filho de Deus? Ele entendeu o que era a frase. O homem perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já ouviu? É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. O milagre não é o final, é o início. No milagre, você ganha um acesso para conhecer um pouco mais de Deus. Porque o milagre, além de ser para satisfação pessoal, porque é uma satisfação pessoal, ele é para glorificar o nosso Deus. E quando você entende que o teu milagre glorifica a Deus, você vai avançar num processo de relacionamento com Ele, onde você vai entrar no ambiente de adoração. Eu conheço muita gente que para no processo do milagre, onde só quer receber. Senhor, cura, Senhor, me dá, Senhor, transforma, me dá um emprego, faz isso, faz aquilo. Mas precisa sair disso, porque o próximo passo é você não mais receber, é você dar. Quando o impacto do milagre na sua vida faz você entender que a glória é de Deus, que a fonte é o Senhor, que Ele pode fazer muito mais do que algo específico, Ele pode fazer tudo na tua vida. Você não quer mais viver de momento, e aí tu vai não mais querer receber, tu vai querer entregar. Sabe o que tu vai entregar para Ele? Você vai querer se entregar para Ele. E aí é um outro nível. Se tem milagre, se não tem milagre, não vai importar muito, porque milagre deixou de ser um momento e passou a ser uma existência, não por causa do que você recebe, mas por causa do local que você está. Aquele homem, ele poderia muito bem usar aquilo que ele recebeu de Deus para tocar a tua vida, mas ele pega aquilo que ele recebeu de Deus, a visão, para poder agora olhar Jesus e andar com Ele. Melhor coisa é dar do que receber. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Eu tenho Jesus. Eu já tive a oportunidade de viver tantas realidades,
Hoje, eu só tenho uma realidade. Jesus. Jesus, não tem outra realidade. Eu já fui o melhor filho, o filho mais honrado, porque meus pais olhavam para mim e sentiam orgulho. Eu já fui o melhor aluno da minha sala, mas não é porque era mais inteligente, não. É porque todo mundo queria ficar perto de mim, porque eu era amigo, companheiro, respeitador. Eu cresci nessa história e eu acreditei nessa história. Hoje, estou com 50 anos, eu não tenho mais nada, mas eu tenho Jesus, que eu tenho tudo. O que encanta meu coração é o milagre de todo dia. É maravilhoso quando eu dobro meu joelho, ninguém está vendo, eu tenho uma câmera filmando. Eu ainda não estou acostumado com a ideia de ir para a rede social, mas eu amo quando eu dobro meu joelho, ninguém está vendo, e ali Deus fala diretamente comigo. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu abro meu coração. Eu não consigo imaginar um milagre maior do que esse, onde o pecado criou uma barreira gigante, e hoje eu posso dobrar o meu joelho e ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas Deus sabe. Talvez você precisa realmente de algo poderoso para poder mudar aquilo que você está vivendo. Talvez você precise de uma revelação sobrenatural, daquelas que a gente não encontra em qualquer lugar. O mesmo Deus que curou o cego, Ele está aqui. Vou repetir, porque você não ouviu. O mesmo Deus que curou aquele cego, Ele está aqui. Ele está nesse lugar. E Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele colocou o desejo no teu coração, Ele fez com que você tivesse a oportunidade de estar aqui nessa noite ouvindo essa mensagem. Talvez você quer desistir, porque não consegue mais ver saída, não tem mais empolgação, não tem mais sentimento, não tem mais intensidade. Um dia eu tive, não tenho mais. Talvez essa seja a tua palavra essa noite. Mas eu não estou aqui tentando convencer vocês de uma coisa que eu não acredito. Não tem coração que resista à ação do Espírito Santo. Mas você precisa aceitar o fato. Pode chegar aqui, ouvir uma mensagem, achar boa, achar ruim, te deu sono, ou talvez te deu insônia, ir embora para casa, cumprir mais uma rotina. Mas Deus não te trouxe aqui para isso.
Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Por mais que essa frase você escute quase que todo culto, mas ela não deixa de ser uma verdade, porque aqui é o local que Deus te chamou para transformar a tua vida. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo, e também não quero saber, porque o que você está vivendo, por pior que seja, não é difícil para mudança, por conta daquilo que o Senhor pode fazer. Quero orar por você. Eu quero orar por aqueles. Vou fazer o início do apelo. Daqui a pouco eu vou chamar o pastor, porque isso é uma coisa que eu amo. É ouvir o pastor fazendo apelo. É dom. Eu amo ficar ali, ele chama 2, 3, 4, 5. Eu vim do meio e falava assim: olha, não oferece muito Jesus não. Jesus não é mercadoria, não é produto barato. Vai quem sentir, pronto. Eu vim desse meio. Cheguei aqui, encontrei o pastor que às vezes faz apelo meia hora e fiquei apaixonado. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus, e ainda não anda com esse Deus, eu quero te fazer um convite e te dar um conselho. O convite é: vem à frente para a gente orar por você. E o conselho é: vem rápido, vem depressa, porque você precisa experimentar aquilo que muitos experimentaram e estão experimentando quando tomaram a atitude que você precisa tomar nessa noite. Vem, pode vir, nós vamos orar.